Sejam todos bem-vindos ao episódio 39 do podcast Papo de IA, seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Meu nome é Danilo Gato e essa semana a gente tem muita coisa legal para falar. Então a gente tem aqui a OpenAI preocupada que muitas pessoas fiquem apegadas emocionalmente ao seu novo modo de linguagem avançado, que nem acontece ali no filme Her. JP Morgan está dando a seus funcionários assistentes de inteligência artificial que usam o chat GPT para fazer as mais variadas tarefas para mais de 60 mil funcionários. A gente tem também aqui uma trend acontecendo nas redes sociais com imagens sendo animadas com inteligência artificial, que é uma aplicação bem legal disso aqui. Então, eu até fiz um post sobre isso que viralizou. Vou até tirar algumas dúvidas aqui de quem talvez me acompanhe lá no Instagram e tenha ficado com dúvidas. Busca por profissionais com habilidades em inteligência artificial cresceu 323% nos últimos 8 anos. E, enquanto isso, muita gente aí parada, sem correr atrás aí do que é importante. BMW testa robôs humanoides em fábrica na Califórnia. Veja o vídeo, e esse robô aqui está sensacional. A gente tem também aqui, eu vou falar para vocês sobre a formação executiva em inteligência artificial da FGV, que eu sou professor da FGV de inteligência artificial, para quem não sabe, então a gente vai ter uma nova turma abrindo agora dia 19 de agosto, presencial aqui em São Paulo, então quem quiser se inscrever vai ser mais do que bem-vindo a participar. A gente tem um novo modelo de linguagem que consegue ouvir ao mesmo tempo que ele fala, que é uma limitação grande aí que os modelos atuais têm, que eles fazem ou uma coisa ou outra. Um novo chatbot anônimo tá ali ganhando espaço nas arenas ali de chatbot, nos fóruns de internet, com capacidades superiores até ao GPT-4o, e muita gente está supondo, especulando que ele seja o novo projeto Strawberry da OpenAI. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um novo modelo de inteligência artificial consegue prever várias doenças ao mesmo tempo, diferentemente de muitos outros que faziam isso por doenças individuais, e ele tem 95% de eficiência, né? Então de acurácia aqui na sua previsão. Boas notícias, o Google Meet vai começar em breve a trazer anotações durante as reuniões. Essa aqui é uma funcionalidade que está começando a ficar presente em vários desses softwares de reuniões e videochamadas. O governo dos Estados Unidos quer que as vozes de inteligência artificial comecem a ser obrigadas a avisar os usuários que elas são inteligências artificiais. Isso aqui é uma tendência que a gente precisa ficar atentos, principalmente também quem está trabalhando na área e começando a desenvolver soluções. Uma repórter, uma jornalista, entrevistou um clone de inteligência artificial ao vivo em um jornal na Fox News, o que foi um negócio bem interessante. Talvez tenha sido a primeira entrevista aí realmente relevante de um clone de inteligência artificial e foi muito bem feita, por sinal. O novo Flux, que é aquele programa, aquele novo modelo de inteligência artificial que a gente falou aí nos últimos podcasts, está gerando imagens extremamente realistas, o que está trazendo aí, está impressionando muita gente na internet, então a gente vai mostrar aqui alguns exemplos também. Mulheres vão ser muito mais impactadas no mercado de inteligência artificial pela inteligência artificial do que os homens. E tem alguns motivos meio assustadores para isso, a gente vai falar nessa matéria aqui. OpenAI está liberando um novo modelo de imagens gratuitamente lá no chat GPT. Então você que tem plano gratuito vai conseguir criar imagens por lá também. Então isso aqui também é uma das matérias. E para começar, como sempre, lembrando vocês de conhecer a minha comunidade Profissionais do Futuro. Aqui você paga R$ 79,90 por mês e tem acesso a mais de 60 aulas, mais de 50 horas de conteúdo. Aqui com certeza tem algo que você vai usar na sua profissão, não importa qual seja, porque eu separei por temas. Então eu ensino várias ferramentas de criação de imagem, criação de áudio, criação de vídeo, chat GPT avançado, que inclusive gera certificado para você colocar no seu currículo, como criar canal de rede social, influenciadora com inteligência artificial, agente de IA, tem live semanal. Enfim, tem até por produtividade, como escrever livro, como criar apresentações, como fazer e-book com inteligência artificial. Enfim, e toda semana aula nova conforme vou lançando as ferramentas, porque não adianta você aprender tudo hoje. Semana que vem já se desatualizou, já tem mais conteúdo, já tem mais aulas. Por isso que eu quis fazer isso no modelo de assinatura, porque toda semana eu estou aqui vasculhando e trazendo para os alunos novidades, ferramentas novas, aulas novas, para que você sempre fique atualizado. A gente entrou em uma era de aprendizado constante. Tá? Então a gente precisa estar, pelo menos pelos próximos anos aí, plugado diretamente na inteligência artificial, sabendo o que está acontecendo semanalmente, para a gente se capacitar e nós mantermos nossa relevância e aproveitarmos as inúmeras oportunidades que vão surgir. Então, para você que quer se tornar um profissional do futuro que vai usufruir da inteligência artificial e não ser substituído por ela, já acesse o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E me siga no Instagram também, @DaniloGato, e lá também tem um link para o curso para quem quiser saber. OpenAI se preocupa que as pessoas podem se tornar emocionalmente
apegadas ao seu novo modo de voz. Então, para quem não sabe, né, não sei quem assistiu, tem um filme chamado Her, que é basicamente tem essa história de um ser humano ali que acaba se apaixonando pela sua assistente de inteligência artificial, que até é uma atuação da Scarlett Johansson, e basicamente a gente está prestes a viver isso. Na verdade, já estamos vivendo isso com o novo modelo de voz avançada da OpenAI. Então, para quem não sabe, a OpenAI anunciou no início desse ano o seu novo modelo de voz avançada, que é um negócio assustador. Até então, se você falasse no chat GPT no modo de voz, era uma voz mais robótica, meio sem emoções. Ela basicamente, na verdade, era uma voz que lia o texto que o ChatGPT respondia. Só que eles lançaram no início do ano o modelo multimodal, que foi treinado com imagens, com áudios, com vídeos, enfim. Então, ele agora consegue falar ouvindo sua própria voz e ele consegue também entender o seu áudio como um todo, não apenas o que está sendo falado, mas tudo no áudio. Se você estiver falando cansado, se você tiver algum barulho de fundo, ele consegue entender o áudio de fato e te responder em áudio sem nem ter precisado passar por texto em algum momento. E com isso, consegue ter uma voz muito mais natural. Então, se ela percebe que você fez uma piada, ela pode rir, ou ele pode rir, você escolhe a voz que você quer, pode falar com você de uma forma mais amigável, com raiva, ou sei lá, mais sério, mais triste. Então, tem muita emoção na voz, ela suspira. Enfim, parece que você está falando com uma pessoa. E outra coisa, você consegue interromper, ela responde muito rápido. Então, parece uma conversa com um ser humano. E como eu já falei aqui inúmeras vezes, talvez alguns de vocês tenham até decorado, o nosso cérebro não é treinado para conseguir diferenciar algo real de algo que pareça muito algo real. Então, eu já havia falado aqui que há uma grande preocupação de pessoas criarem apego emocional a modelos de inteligência artificial. E isso já está acontecendo. E agora se tornou uma preocupação da empresa. Então, basicamente, ó, o novo modo avançado de voz pode criar sons muito realistas, muito vivos. Ele responde em tempo real, pode se ajustar sem interrompido, fazer tipos de barulhos que os humanos fazem nas conversas, como risadas ou né? Pode até julgar o estado emocional da pessoa que está falando pelo seu tom de voz. Imagina, você está falando meio triste e o modelo responde: Danilo, você está triste? O que aconteceu? Me explica, fala para mim, estou aqui para te ajudar. Aí você começa a desabafar, imagina, né, o nível de emoção que vai ter nessa conversa. E aí, ele fala que aqui, ó, os pesquisadores da OpenAI, ó, está preocupada porque eles estão ouvindo e observando usuários, né, ali principalmente na época que estava em testes, criando, expressando vínculos emocionais com a ferramenta. Eventualmente, usuários podem fazer relações sociais com a IA, reduzindo a sua necessidade para interações humanas, potencialmente beneficiando indivíduos solitários, mas também afetando relacionamentos saudáveis. De repente, uma pessoa tem um relacionamento saudável com uma pessoa normal, que tem seus defeitos e conversa com uma pessoa normal. Daqui a pouco ela começa a conversar com uma inteligência artificial que só fala para ela o que ela quer ouvir e tal. Isso pode fazer com que essa pessoa comece a ser destreinada a conversar com humanos, que não necessariamente vão estar ali sempre gostando do que você tem a dizer e falando o que você quer ouvir. E aí isso pode criar ali pessoas emocionalmente instáveis que não conseguem conviver em sociedade. Então, esse aqui é o problema que eles estão procurando, né? Então, um grande risco. Então eles estão. Isso aqui até levanta o risco que são essas ferramentas sendo disponibilizadas ao público, sem necessariamente ter tido uma preocupação, um grande estudo em pensar em quais são os impactos que vão ocorrer. Tá? Então, ó, algumas pessoas já estão até formando o que eles chamam de relacionamentos românticos com chatbots. Tá? Então, ó, tem muita responsabilidade nas empresas de navegar nisso de uma forma responsável e ética. Tá? Então, inclusive aqui, ó, OpenAI diz que as interações dos usuários humanos com a voz, nova voz do ChatGPT, pode no decorrer do tempo influenciar o que é considerado normal em relacionamento, em interações sociais. Então, daqui a pouco as pessoas não vão mais querer falar com humanos que, sei lá, não sejam extremamente amigáveis. As pessoas vão começar a moldar seus comportamentos. Então, enfim, né? A gente está vendo aí um pouco Black Mirror vindo para a realidade e a gente já sabia que isso ia acontecer, tá? Então, esse novo modo de voz avançado, ele começou a ser disponibilizado agora, esse mês, para todos os usuários, pouco a pouco. Então, quem aqui já tiver recebido pode falar aí nos comentários. Não é o antigo, tá? Muita gente confunde. É o novo. Ele começou a ser disponibilizado finalzinho do mês passado, final de julho, agora início de agosto de 2024. E no decorrer do mês aqui, ou do próximo mês, deve chegar aí para todos os usuários assinantes do Plus. Então, lembrando, é por isso que eu sempre recomendo que você tenha a assinatura do ChatGPT. Ela oferece muita coisa boa, inclusive acesso a essas ferramentas aí que são funcionalidades que acabam vindo
novas funcionalidades para que você tenha acesso antes de outras pessoas. Tá? Então, isso acaba sendo um negócio bem interessante você poder experimentar isso antes dos usuários em geral. Até porque no gratuito às vezes chega, mas chega com muita limitação. Então, enfim, eu pago aqui a conta do ChatGPT, a assinatura, e é uma das, com certeza, um dos melhores pagamentos que eu faço aí por mês em relação ao benefício que me traz. JP Morgan está dando a seus funcionários assistentes de inteligência artificial aí com o chat GPT, né, da OpenAI, na verdade. Então ele começou a liberar esse assistente para mais de 60 mil funcionários para realizarem tarefas como escrever e-mails, relatórios e tudo mais. E é esperado que esse software acabe se tornando tão usado, um padrão, quase como o Zoom da vida, ou essas outras ferramentas como Word, PowerPoint, Excel, enfim. E aí eles fizeram uma espécie de suíte, que vai ser como uma espécie de portal que vai estar interligada a várias inteligências artificiais que os funcionários podem escolher quais eles vão usar, e a gente vai entender aqui algumas nuances de por que isso aqui é tão importante. Então, basicamente, eles já estavam, né, há algum tempo falando sobre essa questão da inteligência artificial ser muito útil para funcionários. Eu até cheguei a comentar isso aqui em outros podcasts. Só que aí agora eles lançaram a sua própria ferramenta. E aí falando que eles querem que seja uma ferramenta que se mova de forma fluida entre vários modelos dependendo do caso de uso. O plano não é ficar preso a nenhum provedor de modelo, como uma OpenAI da vida. A princípio está lá o ChatGPT, mas eles de repente vão ter o Claude da Anthropic, vão ter o Gemini do Google, enfim. E os usuários vão escolher qual é melhor. É até uma espécie de backup, né? Daqui a pouco alguma dessas empresas quebra, ou sei lá, acontece algum problema, eles têm outros ali para usar. Isso aqui mostra o quanto a inteligência artificial generativa está entrando nas corporações americanas para aumentar a produtividade dos funcionários. E aí, isso aqui é interessante porque há algum tempo atrás eles tinham banido o uso do chat GPT pelos funcionários. Isso tem um motivo. Não é porque eles achavam que a ferramenta era inútil, mas sim porque quando você usa o chat GPT nos planos gratuitos, ou até no plano pago, sem ser o Team ou o Enterprise, que é a assinatura Plus, que a maioria das pessoas tem, os dados que você coloca lá são usados para treinamento do modelo. Então, você tem uma grande corporação que tem uma série de dados sensíveis, LGPD, uma série de coisas, e aí vem um funcionário responsável e começa a colocar dado de cliente lá dentro, isso vai tudo entrar no treinamento dos próximos modelos da OpenAI. Então, eles no princípio bloquearam para ninguém poder usar, para justamente você não fornecer dados sensíveis para outras empresas. Só que agora eles trouxeram isso de uma forma mais enterprise, uma forma mais corporativa, que aí sim você tem proteção de dados. Então, quando você acessa através de plataformas que foram desenvolvidas com as devidas precauções, usando API e tudo mais, você não tem esses dados sendo usados para treinamento dos modelos. Então é basicamente isso aqui que o JP Morgan fez. E ele acabou usando uma abordagem que vai ser usada por muitas empresas, né? Que ao invés de você desenvolver o seu próprio modelo do zero, que é um negócio caríssimo, extremamente inviável para a gigantesca maioria dos negócios, eles estão usando ferramentas de terceiros, mas de uma forma segura, através de uma aplicação própria, né? Que tem todas as regras ali para garantir que os dados que sejam compartilhados não possam ser usados para o treinamento dos modelos. Então, essa aqui é uma coisa importante. As empresas que estão levando a sério de fato a inteligência artificial, elas não estão deixando os funcionários chegarem lá e ficarem usando qualquer IA da cabeça deles e compartilhando os dados. Elas estão de fato tentando trazer soluções corporativas que usem esses modelos para que os funcionários consigam usar isso de forma segura, tá? Usando segurança, inclusive, nos dados dos seus clientes. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Isso pode dar um problemaço se for descoberto, talvez ali que você está usando dados sensíveis da empresa no modelo sem proteção. Então, isso é até um ponto de atenção aí para todos ficarem atentos. Então, tá aqui, eles já usavam modelos antigos de machine learning, né, na IA preditiva, que é aquela IA que era a IA que já existia nas últimas décadas, mas agora também estão expandindo isso para a IA generativa. E aí os casos de uso são exponencialmente maiores. Então, pô, vocês que acompanham aqui o podcast conseguem imaginar a quantidade de coisas que uma empresa que trouxe essa ferramenta para os seus funcionários consegue fazer para aumentar a sua produtividade, reduzir custos, aumentar a fonte de receita. Enfim, então tá aqui, ó, está usando para criar material de marketing, para mídias sociais, itinerários para clientes, para agências de viagem, enfim, então eles estão fazendo uma série de coisas. O plano da empresa, que move mais de 8 trilhões de dólares pelo mundo diariamente, vai ser realmente usar a inteligência artificial até também para prevenir fraudes. É uma das coisas também que eles querem fazer daqui para frente. Aí tem uma coisa bem interessante que é os três estágios que eles querem colocar lá na empresa. O primeiro é só deixar o modelo disponível para os funcionários. Então isso aqui acaba sendo também um modelinho para qualquer empresa. Então, primeira coisa, disponibiliza um modelo geral, seguro, para os funcionários, para eles usarem no dia a dia para melhorar as tarefas dele. Aí o segundo passo vai ser justamente você fornecer dados para
para os modelos da empresa, para que ele consiga agora ser muito mais personalizável. Então aí você consegue criar outras funcionalidades lá dentro que vão usar esses dados proprietários, para que você tenha um resultado ainda melhor, não seja só aquele conhecimento genérico que os modelos têm. E o terceiro passo vai ser o uso de agentes, que foi aquilo que eu já falei para vocês que é o futuro. Todas as empresas vão ter os seus agentes de inteligência artificial fazendo as mais variadas tarefas internamente. Treinamento, segurança, vendas, atendimento ao cliente. Então você vai ter vários funcionários digitais. E, inclusive, pessoas que trabalham com isso vão ganhar muito dinheiro, porque toda empresa vai precisar ter seus agentes. Então, se você é um implementador de agentes, você vai ganhar dinheiro com isso. Isso é uma coisa que eu ensino lá na comunidade, inclusive, que eu até fiz uma imersão recentemente para consultores de IA e estou ensinando também o pessoal lá a criar agentes de inteligência artificial. Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Então, a gente já está vendo aí grandes corporações trazerem isso. E a diferença, a vantagem competitiva que uma empresa que fez isso para as que não fizeram vai ser muito grande. Então, você que tem uma empresa que ainda não está usando inteligência artificial, se você tiver um concorrente que está, prepare-se para muito em breve começar a ver um impacto gigante em relação a várias coisas: precificação, atendimento, qualidade de atendimento, novos modelos de negócio, enfim. As pessoas que estão correndo atrás, que estão sendo as pioneiras, vão aproveitar muitas oportunidades, tá? A gente vai ter muita dança das cadeiras de empresas extremamente bem estabelecidas perdendo lugar para empresas novas surgindo que estão usando IA e acabam trazendo ali muito mais qualidade no atendimento, muito mais eficiência, muito mais produtividade para os seus clientes, tá? Então, fica mais uma vez aqui o alerta. A gente teve aqui também o, a inteligência artificial sendo usada para animar fotos, uma grande tendência. Então eu postei isso aqui no meu Instagram, para quem não me segue lá, @o Danilo Gato, um tutorial ensinando como você faz isso. Você basicamente separa duas fotos e usa a nova ferramenta de inteligência artificial que foi disponibilizada mundialmente, a Kling, que é uma ferramenta chinesa, para animar, e ela é muito boa na animação de fotos. Alguns detalhes aqui. Detalhe número um: tem dois sites do Kling, tem o site chinês e tem o site internacional. O site internacional é klingai.com, né? klingai.com. Nesse site você não precisa ter um número de telefone chinês para usar, tá? Se você entrar no site chinês, você vai precisar e muita gente trava aí. Segunda coisa, você pode fazer essa mesclagem das fotos em qualquer software, não precisa ser no Canva, pode ser em qualquer um. Depois, quando você subir a foto lá, você precisa gerar várias vezes, tá? É difícil acertar de primeira, vai vir com algum erro, alguma distorção, vai mudar o rosto, alguma coisa assim, você vai precisar gerar mais de uma vez. E aí tem um problema também, que como tem muita gente usando, tá tendo muita reclamação de pessoas que estão travadas no 99% que demora para gerar. Isso é por excesso de uso, então pode ser o caso de você esperar alguns dias e tentar novamente, porque quando está em condições normais, ele faz em menos de uma hora, às vezes em 20 minutos, meia hora, sai ali a animação que você estava querendo gerar. Você consegue gerar 6 por dia, porque ele te dá 66 créditos por dia, cada geração custa aproximadamente 10 créditos. E se não estiver ficando do jeito que você quer, tente mexer nos controles que tem lá. Tem um controle que permite menos criatividade para a inteligência artificial, que ela tende a ser mais aderente ali à foto. Você tem o espaço de prompt negativo para você colocar coisas que você não quer que apareça. Tem pessoas que falaram, pô, transformaram meu rosto no rosto de um oriental. Você pode ir lá e colocar Chinese, Japanese lá no prompt negativo, dizendo que você não quer isso na imagem. A tendência é que ele faça menos isso, tá? Então, tem esses macetes, mas no geral dá para fazer imagens sensacionais. A gente tem vários casos, por exemplo, acho que foi o Celso Portiolli que postou ali, que fez uma foto dele com o pai dele, até se emocionou, postou um vídeo ali chorando, falando que ficou muito emocionado. Então isso fica um negócio bem bonito quando você acerta, tá? Quando você vai errar algumas vezes, como eu já falei para vocês, muda o prompt também, entendeu? Enfim, mas quando você acerta, eu vi vários exemplos de imagens muito bonitas de, sei lá, filhos abraçando mães já falecidas, avós, pai com filho que faleceu, ou então até uma homenagem mesmo, às vezes ali de a pessoa abraçando a versão dela criança, então ficam imagens bem legais, tá? Vale a pena ali gastar um pouco de tempo testando, tentando fazer funcionar e seguindo essas dicas que eu falei para vocês, também podem assistir. Eu tenho um próprio vídeo aqui no YouTube ensinando passo a passo e lá no Instagram também para quem quiser ver. Mas isso aqui foi um caso de uso bem legal que pode até no futuro gerar modelos de negócio, como por exemplo, um álbum de fotos animado. Você pega suas fotos de criança e anima elas, de repente, principalmente para quem é da minha geração, que eu tenho aqui 36 anos, na época que eu era criança, mal tinha essa questão de filmar. Tá? E quando filmava era aquelas fitas cassete, um negócio sem qualidade. Então você pode pegar fotos de quando você era criança e animar as fotos, fazer um álbum animado, talvez, né, para você postar em redes sociais ou para você guardar como recordação. Então tem uns casos bem legais aí que dá para usar. Busca por profissionais com habilidades em inteligência artificial cresceu 323% nos últimos 8 anos. Já vinha crescendo na IA preditiva, que era aquela IA tradicional, clássica, que era aqueles profissionais de TI mesmo, né? Banco de dados, previsão e tudo mais, modelo de aprendizado de máquina, que eram profissionais de TI mais técnicos, mas agora está aumentando muito mais com a IA generativa, que aí ela transborda para fora da TI e entra para qualquer profissão.
Então aqui agora a gente está falando de qualquer profissional que é obrigado a ter noções de inteligência artificial, assim como qualquer profissional é obrigado a ter noções de informática. Tá? Talvez ali nos anos 80, um médico, um arquiteto, um designer, um engenheiro não precisava saber mexer no computador. Ele usava aquelas ferramentas analógicas. Quando eu fiz faculdade de design, a gente tinha régua T, né? Aquele trambolho gigante ali para desenhar. Tá? Só que aí, quando veio ali nos anos 90, o boom da informática, da era.com, todo mundo foi obrigado a aprender a mexer em computador. Hoje, se você não sabe mexer num computador, você basicamente não vai ser contratado para praticamente nada, dependendo da sua profissão. Tá? Ou no celular também, né? Então, dispositivos eletrônicos. A mesma coisa vai funcionar com a inteligência artificial. Se você é um profissional que vai ficar fazendo as coisas da forma antiga, é a mesma coisa que você ser um matemático que está fazendo conta no ábaco ao invés de usar uma calculadora. Tá? Como acontece, pô, hoje você tem inúmeros softwares que fazem cálculos ali que você ganha muita produtividade. A mesma coisa que você ser um profissional que estava trabalhando até poucos anos atrás e agora tem inteligência artificial e você não aprendeu. Você é obrigado, literalmente, a aprender isso se você quiser manter sua relevância no mercado de trabalho. Então tá aqui, ó. O cenário é de alta demanda por experiência em inteligência artificial e escassez de talentos qualificados. Então é basicamente isso. Vamos imaginar, eu tenho uma agência de publicidade. Cara, marketing e publicidade estão sendo extremamente impactados pela inteligência artificial. Cara, se eu sou um dono de uma agência, eu estaria agora extremamente preocupado em ou capacitar todos os meus funcionários em inteligência artificial ou contratar pessoas já capacitadas, que acaba sendo mais fácil, porque a gente sabe que as pessoas elas têm uma inércia muito grande para aprender coisa nova. Que é até um problema que eu nas minhas consultorias que eu faço para empresas, eu tenho percebido. As empresas querem, elas estão tentando estimular as pessoas a aprender, só que demora muito a adoção. Muita gente prefere ficar evitando, aí vai aprender, entra por um ouvido, sai pelo outro, não faz nada, entendeu? Então você trazer alguém que já aprendeu, que já sabe, que já está qualificado, é uma vantagem muito grande. Então os profissionais agora que estão correndo atrás, que estão se capacitando, vão ter muitas oportunidades. Por enquanto, a gente ainda está no início da adoção, está sendo um negócio assim. As empresas estão adotando e estão percebendo um ganho de produtividade. Mas isso ainda não transbordou assim 100% para o mercado a ponto de todo mundo dizer, meu Deus, a gente precisa correr atrás disso. A gente ainda está bem no inicinho da tendência, a gente sabe que isso vai acontecer. Então as pessoas que estão agora investindo tempo em se capacitar, elas vão ter muitas oportunidades de trabalho nos próximos anos. Elas vão ser disputadas a tapa aí pelos profissionais. Tá? Então a gente está vendo aqui, ó, a procura teve um aumento em 323% nas contratações nos últimos 8 anos. E aí a gente teve aqueles casos ali, por exemplo, lá do relatório da Microsoft com o LinkedIn falando que os líderes não querem mais contratar pessoas, 77% ou 70% não querem mais contratar profissionais que não tenham habilidade de IA, entendeu? Enfim, então a gente tem aqui, ó, o próprio site de empregos Indeed observou um aumento de 10 vezes nos anúncios de emprego relacionados à IA generativa, que é essa aí do dia a dia, que a gente está usando, que qualquer profissional pode usar, enquanto que a preditiva era aquela mais para profissionais de TI. Os profissionais estão se atualizando, 76% reconhecem que precisam de habilidades em IA para se destacarem, 69% acreditam que ferramentas podem acelerar, 79% afirmam que possuir habilidades em IA amplia suas perspectivas de emprego. Bom, e como é que você aprende isso? É no ensino tradicional? Não, tá, pessoal? Isso aqui é muito rápido. Por exemplo, eu estou dando aula na FGV e a gente está fazendo cursos curtos lá para ensinar as pessoas coisas rápidas aqui, uma nova forma de aprender. Eu não conseguiria fazer uma ementa para um curso de inteligência artificial generativa prevendo 5 anos. A cada ano que passa muda tudo. Por exemplo, esse novo modo de voz avançado do ChatGPT pode mudar completamente o emprego. Pode ser que daqui a um ano o emprego normal seja você ter um amigo IA aqui que você fica conversando com ele. Como é que eu conseguiria ter previsto isso ano passado? Não dava. Entendeu? Então está mudando tudo muito rápido. Você precisa ter agilidade. Você precisa ter um aprendizado técnico ali, alguém que traga isso para você e que fique te ensinando com frequência. E é por isso, de novo, que eu criei a comunidade Profissionais do Futuro. Foi para isso, para que você, pagando uma mensalidade de R$ 79,90 por mês, você não deixe de ficar sabendo tudo que é importante do mercado de inteligência artificial. Novas tendências, novas tecnologias, novas ferramentas, novas aulas. Então você fica sabendo disso antes de todo mundo por apenas R$ 79,90 por mês. Pessoal, precisa de uma pizza, isso está de graça. Tá? Tem gente que está lá no grupo de WhatsApp que vê muito valor apenas em poder estar lá sabendo o que está acontecendo, em poder falar comigo, me tirar alguma dúvida. De repente a pessoa traz ali uma dúvida dela do emprego dela, e eu estou trazendo cada vez mais treinamentos, cada vez mais modelos aí de contato que eu possa ter com esses alunos para tentar atender a demanda, que é altíssima. Então, estou dando consultoria para a empresa, estou dando palestra, estou dando treinamento, só para vocês verem o que está acontecendo. E isso aqui em São Paulo está crescendo cada vez mais. A cada mês que passa é mais gente que tem me contratado para fazer essas coisas. Então, eu já estou vendo assim que a curva está em crescimento. Daqui a um ano, 2 anos, eu nem imagino como isso vai estar de demanda por profissionais e pode ser você aproveitando essas oportunidades. Então,
convido vocês mais uma vez a conhecer a comunidade, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. BMW testa robôs humanoides em fábrica na Califórnia. Veja o vídeo. Cara, esse robô é impressionante. Essa é uma empresa chamada Figure, que ela está sendo inclusive patrocinada pela OpenAI, do ChatGPT. E aí agora eles lançaram esse novo modelo aqui, que é o Figure 2. Eu estou deixando aqui o videozinho para quem tá olhando. É um robô bem bonito, inclusive, que ele tá com o modelo da OpenAI dentro dele, como se fosse o GPT, que vai ser usado para que esse robô consiga conversar com as pessoas em tempo real, para que ele consiga ver o ambiente ao seu redor, interagir com ele. Então ele vai ser um robô multitarefas. Essa que é uma coisa interessante dos robôs humanoides. Muita gente pergunta, por que que eu quero um robô humanoide? Já não se usa robôs em fábricas? Porque os seres humanos são extremamente versáteis. Você tem ali um batalhão de robôs humanoides, você pode, pô, a gente está precisando de robô para ficar trocando caixa de lugar, ele vai lá e troca. Ó, pega esse aqui e manda fazer faxina, ele faz. Ah, esse outro aqui vai, sei lá, cozinhar, ele vai lá e cozinha, porque ele tem o mesmo formato que a gente. O ser humano não consegue fazer tudo isso, então eles vão conseguir também. Então você vai poder distribuir os seus trabalhadores robôs de acordo com a tarefa que está sendo necessária naquele momento. Ah, surgiu um maquinário novo, um ser humano não consegue usar, o robô vai conseguir usar também. Enquanto que aquele robô que é criado especificamente para fazer aquele movimento, se surgir um negócio diferente, você vai ter que fazer um outro robô. Aqui nesse caso, não. Ele vai conseguir operar maquinários assim como seres humanos operam. E aí teve esse teste aqui numa fábrica ali da BMW que ele consegue colocar peças, né, chassi de carro, consegue encaixar peças, fazer umas coisas interessantes. Então ele tem uma bateria com alto desempenho que dura várias horas ali de autonomia. Então é por isso que estão sendo criados robôs humanoides, tá? Para exercer tarefas que seres humanos fazem. Entendeu? No futuro as pessoas provavelmente vão ter em casa robô para robô babá, robô de segurança, enfim, vai ter robô que cozinha, que faz tarefa doméstica, que vai limpar aqui sua casa. Enfim, então a gente está vendo isso acontecer cada vez mais e essa marca aqui, essa empresa Figure, ela provavelmente vai ser bem falada, porque assim como a OpenAI está puxando todo o mercado de inteligência artificial, os projetos que eles apostam, os projetos que eles apostam também devem seguir essa mesma tendência. Então fiquem de olho aí nessa empresa Figure, tá? Que provavelmente vai ser uma das líderes aí de robôs humanoides em breve. E aqui relembrando vocês que vai começar uma nova turma do curso que eu sou professor também, lá da FGV. O curso aqui é Formação Executiva em Inteligência Artificial no Marketing da Teoria à Prática. Eu vou colocar o link também na descrição aqui do vídeo para quem quiser fazer a inscrição. Então vai ser presencial aqui em São Paulo. A gente já teve uma turma que foi online, que foi muito bacana, inclusive. Tá? Então a gente teve muitos elogios aí no curso, foi um negócio muito legal. E agora a gente está expandindo aqui para o presencial também para quem gosta mais dessa modalidade de ensino. Tá? Então as inscrições aí já estão quase no prazo, então quem quiser, corra aí, acesse lá o link. Tem vagas bem limitadas também, porque tem muita demanda por esse tipo de curso. Então vale a pena você acessar o link e conhecer, caso você queira ter essa chancela da FGV aí no seu currículo, para você colocar no seu LinkedIn, que a gente sabe que isso pesa muito no mercado, principalmente corporativo. Tá? Então, se você está às vezes em grandes corporações, você sabe que tem que ter às vezes alguma chancela de uma instituição renomada, então a FGV consegue fazer isso por você, então vale a pena você conhecer esse curso aqui também. A gente tem agora também um novo modelo de inteligência artificial que consegue ouvir ao mesmo tempo em que ele fala. Os modelos até então ou ouviam ou falavam. Esse outro não. Se ele estiver falando com você e tiver alguém falando aqui, ele está ouvindo e processando essa informação ao mesmo tempo. Então é uma nova tecnologia aqui que eles criaram, que é como se fossem duas IAs, né? Uma só para ouvir ali e processar e a outra só para poder falar ao mesmo tempo. Então é como se elas agissem em conjunto para que ele parecesse mais um humano. Né? Então, às vezes, a gente não está conversando, está ouvindo alguém falar e a gente já processa aquela informação e consegue usá-la aí no que a gente está falando. Então, a mesma coisa com essa inteligência artificial. Então, é mais uma tecnologia que está começando a surgir para fazer com que as interações sejam cada vez mais parecidas com interações humanas. A gente tenha máquinas cada vez mais eficientes, modelos de IA cada vez mais eficientes. Então, às vezes, vão ouvir mais de uma pessoa de uma vez, sabe? Enfim. Né? Então, eu consigo imaginar várias aplicações para esse tipo de coisa. Então, só para vocês saberem também que esse tipo de tecnologia está sendo desenvolvida. Um chatbot anônimo cria curiosidade, né, nas arenas de chatbot que a gente tem na internet, fóruns ali, onde você tem como se fosse ranking dos chatbots mais usados. Surgiu aqui um novo com o nome Anonymous Chatbot. Né? Então, chatbot anônimo. E aí todo mundo ficou na expectativa, porque antes do chat GPT 4o ser lançado, do GPT 4o, apareceu também uns modelos lá com nomes esquisitos e começaram a ganhar todo mundo e todo mundo estava especulando. Então eles estão acreditando que pode ser isso também, que pode ser um novo projeto Strawberry da OpenAI, aquele projeto de um raciocínio mais aprofundado que a gente já falou aqui também.
tá? Então tá aqui, ó, o pessoal falou que tá lá na Arena esse novo modelo e que inclusive pessoas que usaram falam que eles têm capacidade avançada de raciocínio melhores até do que o GPT-4o. E para mostrar também, né, para dar ainda mais combustível para as teorias de que ele pode ser o novo modelo Strawberry, durante esses dias o Sam Altman, CEO da OpenAI, postou uma foto, né, falando eu adoro o verão no jardim. Aí nessa foto tem dois morangos, né, que é strawberry em inglês. Então, aparentemente, é quase certo aí, pelo menos tem uma chance alta de que esse novo chatbot que está aí na Arena pode ser esse novo modelo Strawberry da OpenAI com raciocínio avançado, que a gente pode estar aí às vésperas de mais um lançamento absurdo aí da OpenAI, que toda vez que eles lançam alguma coisa é um negócio extremamente sensacional, impactante e que muito provavelmente vai mudar a sociedade nos próximos anos, como todas as coisas que eles lançaram até agora, tá? Então fiquem atentos aqui ao podcast que eu vou avisá-los, obviamente, e obviamente também vou avisar primeiro do que todo mundo, o pessoal da comunidade, sobre essas novidades aí conforme elas vão sendo lançadas. Revolucionando a saúde. Modelo de inteligência artificial avançado atinge 95% de acurácia na previsão multidoenças, usando inclusive dados diversos. Então, a gente tinha até então, já falei para vocês, vários modelos de inteligência artificial focados em coisas específicas. Por exemplo, modelo que prevê câncer de mama, câncer de próstata, em risco de infarto. Enfim, eles eram treinados ali com uma base de exames daquela doença específica e conseguiam prever muito bem aquela doença. Só que, obviamente, o próximo passo, óbvio, seria você ter um modelo que fosse mais genérico, que conseguisse ter uma visão mais holística e que eu pudesse pegar todos os meus dados de saúde e plugar nele. Então, todos os exames que eu já fiz na vida, exame de sangue, exame de urina, raio-x, exame de imagem, enfim, tudo que eu tenho eu coloco lá e ele consegue analisar todos de uma vez, inclusive os padrões temporais, o que foi acontecendo no decorrer do tempo, para me trazer previsões ali de possíveis doenças que eu tenho uma chance mais alta de desenvolver. Então, foi um novo estudo que inclusive ele tem várias tecnologias diferentes, né? Uma delas é essa questão de que ele até prioriza quais são os dados que ele tem que levar em consideração para poder, ao invés de usar tudo de uma vez, então ele já consegue identificar quais são padrões importantes, inclusive no fluxo temporal, né? A evolução, assim, olha, a evolução dessa testagem aqui específica, do seu exame de sangue, isso aqui é um negócio que somado a uma outra coisa no seu exame de imagem pode sugerir que você tem um risco alto para desenvolver tal doença. E aí as pessoas conseguem se antecipar. A gente sabe que para eventos de saúde, a prevenção, ela faz milagres, ou então um tratamento antecipado. A gente já falou daqueles de câncer de mama que consegue prevenir 5 anos antes de se desenvolver. Pô, a pessoa pode fazer algum tratamento, remover ali a área afetada, sei lá, fazer uma mastectomia preventiva. Enfim, eu não sou médico da área, mas eu sei que há procedimentos que podem ser feitos para minimizar ou até extinguir completamente aquele risco. Tá? E imagina você com um negócio desse. Daqui a pouco, em todos os laboratórios, você tem até um check-up anual ali que você faz todos os exames e já fica salvo e você já tem um chatbot que está te falando, ó, Danilo, além de ser avaliado isso aqui pelo seu médico, foi avaliado também pela inteligência artificial aqui do laboratório e ela falou que está tudo ok com você. Não há nada que a gente identificou aqui de risco. Ou, ó, Danilo, tem esse negocinho aqui que está estranho e vale a pena você fazer esse exame só para a gente poder avaliar aqui seu risco para o desenvolvimento de tal coisa. Sabe? Ou então, Danilo, olha, infelizmente, né, leve até seu médico, mas o nosso sistema apontou aqui para você que existe tal percentual de você desenvolver tal condição de saúde nos próximos anos de acordo com isso aqui. Então, converse com o médico para vocês definirem uma estratégia ali para evitar isso. Olha que sensacional que isso pode ser. Olha quantas vidas isso pode salvar. Então, o diferencial desse modelo é isso, né? Um grande modelo que vai verificar tudo de uma vez. Então eu já consigo ver esse tipo de coisa aqui plugada nos ecossistemas dos laboratórios para conseguir identificar tudo de uma vez. Então vai ser um negócio padrão. Talvez você vá fazer qualquer exame e já vai ter teu histórico todo salvo e tem um agente de inteligência artificial lá dentro que usa esse modelo para já ir te dando feedbacks ali da sua saúde, antes mesmo de você falar com o médico. Então, de novo, né, até os médicos, principalmente clínicos gerais, já tem aí um aliado ou talvez também um adversário que pode impactar, dependendo do caso, a sua profissão. Então as pessoas acabam tendo que evoluir, né? Então tem alguns empregos que podem acabar, mas tem outros que às vezes vão apenas ter que se modificar. Os próprios médicos talvez vão ter que usar isso aqui. Porque as pessoas também demoram para elas terem confiança num robô, elas querem um médico, né? Elas passaram a vida inteira falando ali com um médico humano, só que aí elas talvez queiram um médico que use isso. Elas vão se sentir mais seguras se o médico garantir que ele está usando ali uma inteligência artificial somada à expertise dele. A mesma coisa que a gente teve com o advento aí a ascensão das redes sociais, dos blogs, né? A gente começou a ter pacientes muito mais críticos, que chegam com os médicos com muito mais conhecimento, que inclusive questionam.
e às vezes se o médico ali aparenta que ele não está se atualizando, a pessoa troca de médico. Então vai ser a mesma coisa, provavelmente. Eu consigo imaginar que você vai querer falar com médicos que estão atualizados com as novas tendências de tecnologia, que estão usando modelos de inteligência artificial, que estão falando, olha, a minha inteligência artificial sugeriu isso, isso tem a ver também com o que eu acredito, tá? Então, eu acho que a gente está aqui congruente aqui com o seu diagnóstico. Inclusive, ela sugeriu isso daí, que é o que eu recomendo também, né? Que é o que a gente tem de mais, sabe? Aí você, creio que você vai se sentir muito mais seguro, tá? Sabendo que você está sendo tratado pelo que tem de ponta aí de tecnologia. Então, fica também aí a dica para os médicos se atualizarem. Boas notícias: o seu Google Meet em breve vai conseguir te dar anotações sobre as suas reuniões. Então, isso aqui é, na verdade, o Google correndo atrás de coisas que o Zoom já está fazendo, que o Teams já está fazendo. Então, você que trabalha com reuniões, que é quase todo mundo que trabalha aí no meio corporativo e precisa ter anotações, saiba que isso já é muito comum. Tá? Então, procure softwares que fazem isso. Você tem no próprio Zoom, o AI Companion, você tem no Teams, agora vai ter no Meet. Tem também o TLDV e outros softwares aí de inteligência artificial que fazem anotações instantâneas ali de reunião e que você pode depois resumir, mandar para alguém, transformar num passo a passo. Enfim, você não vai mais precisar ficar ali anotando todos os detalhes. A IA vai fazer para você. Isso serve para aula, serve para podcast, serve para várias coisas. Tá? Então corra atrás caso você faça muitas reuniões no seu dia a dia desse tipo de ferramenta. Praticamente todas são pagas, inclusive essa do Google vai ser paga também, tá? Porque usar recursos de inteligência artificial tem custo para as empresas, não é um negócio simples ali, gratuito. Normalmente envolve ali equipamentos avançados, muita gente usando, enfim, tem uma equipe, né, manutenção. Então é difícil você achar um negócio 100% gratuito, mas alguns têm planos gratuitos muito bons. O TLDV, por exemplo, que eu citei aqui, ele tem um plano gratuito lá muito legal que você consegue fazer várias reuniões usando ele sem pagar nada. Tá? E aí você vê se aquilo é realmente útil para você, você vai lá e contrata. Até uma dica que eu dou: não contrate ferramentas de inteligência artificial antes de você garantir que você vai usá-las mesmo, né? Muitas delas têm gratuitos ali com limitação, que você pode usar, ver se realmente aquilo vira parte da sua rotina, se realmente vai ser útil para você, depois você contrata. Né? Eu até como ex-planejador financeiro, tem muita gente que comete esse erro, fica contratando um monte de coisa que não quer usar, assinando um monte de coisa que não vai fazer. Então evite que isso seja mais uma coisa ali drenando do seu dinheiro. Porque você paga 50 aqui, 100 ali, 80 aqui, 70 ali, daqui a pouco você está pagando mais de R$ 1.000 de ferramentas e você não usa nem metade. Tá? Então só assine depois que você garantiu que aquilo vai ser útil para você, que você realmente vai usar. Tá? Então fica essa dica aí também de finanças, aproveitando aqui o ensejo. Governo dos Estados Unidos quer que ligações de voz com inteligência artificial avisem que elas são vozes de inteligência artificial, para evitar ali enganação para as pessoas. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Muita gente, tem muitos agentes sendo desenvolvidos agora para conversar com pessoas por texto, por áudio, por vídeo, tá? Usando inteligência artificial, mas sem se identificar. Hoje você já tem softwares que podem te ligar e conversar com você e você não percebe que não é uma pessoa. Só que agora, justamente para evitar golpes, evitar enganações, evitar spam, esse tipo de coisa, o governo já está querendo propor uma regulamentação para que as empresas que façam isso sejam obrigadas a se identificar. Então, alô, alô, Danilo, opa, tudo bem? Danilo, só para a gente começar essa ligação, quem está falando aqui é a inteligência artificial da empresa tal, só que eu estou com uma informação muito importante, você pode falar um momento? Aí a pessoa já desliga se ela não quiser falar, enfim, entendeu? Mas ela sabe que ela está lidando com uma inteligência artificial, isso tende a virar uma regra. Mesma coisa com agentes nos sites, chatbot, enfim, para você saber que você não está falando com uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, isso daí só vai funcionar para as grandes corporações, porque tem muita ferramenta de código aberto aí que se a pessoa quiser, de repente, eu vou baixar uma ferramenta de código aberto para usar no meu site e eu não sou uma grande corporação, eu não vou dizer para ninguém que é um IA. As pessoas vão falar que achando que estão falando com uma pessoa, mas na verdade é uma inteligência artificial, por exemplo. As pessoas podem usar esse tipo de coisa, tá? Então, é uma coisa a se tomar muito cuidado, né? Porque, pelo que eles estão falando aqui, por exemplo, na regra, isso pode ter multas muito altas, tá? Então, o único ponto que eu estou querendo levantar aqui é o fato de existir uma regulamentação não garante que as pessoas vão realmente segui-la, tá? Então, a gente, como público, nós temos que estar atentos a sinais de que você pode estar falando com uma inteligência artificial ao invés de estar falando com um ser humano. Tá? E você que está usando isso, quando se tornar uma lei, eu sei que há uma questão de vendas, né, estratégica. Pô, se a pessoa falar que é um IA, talvez muita gente já não vai querer nem ouvir, vai desligar. Tá? Eu sei que tem uma questão estratégica aí. Enquanto não é uma lei, beleza. Mas existe uma grande chance de daqui a pouco se tornar de fato uma lei. E aí, o ideal é que você de fato siga a lei, porque essas questões de inteligência artificial, eu imagino que todas as punições relacionadas vão ser bem pesadas,
que é justamente para não incentivar as pessoas a infringir a lei. Tá? Então, saibam que essa tendência já está acontecendo. Está começando nos Estados Unidos, é muito provável que vai virar um padrão mundial que, sei lá, as Casas Bahia vai me ligar, qualquer empresa gigante um agente de IA vai me ligar, ele vai ser obrigado a dizer que ela é uma inteligência artificial, tá? Então é só para vocês ficarem atentos a essa tendência também. E isso aqui foi muito legal. Esse cara aqui é o CEO de uma empresa, se eu não me engano, é da empresa Delphi, que vende clones de inteligência artificial. E aí ele fez uma entrevista com essa mulher, então estavam os três na entrevista, estava o cara de verdade, essa entrevistadora que é jornalista, e o clone dele, que é esse bem aqui à direita. E aí a mulher começou a conversar com o clone em tempo real, então isso é uma nova funcionalidade, uma nova tendência. Agora com a agilidade dos novos modelos, né, que eles já entendem o áudio sem precisar transformar em texto, eles conseguem responder muito mais rápido, e ao mesmo tempo a extensão das ferramentas de criação de clone, você consegue ter esse tipo de interação. Então eu acho que foi a primeira entrevista que eu vi de fato no qual a entrevistadora conversou com os dois. Então, ó, ela tá falando aqui, aí o cara real tá aqui à esquerda e que à direita tá a IA dele. Só que essa empresa não é das melhores, dá pra ver que ele fica com o rosto meio distorcido, assim, meio que parece uma gelatina, assim, meio esquisita, mas ao mesmo tempo tá aí, ó. Quando é pra responder, ele responde a mulher e responde tudo em tempo real que ela tava perguntando. Tá? Então, isso aqui é um negócio muito legal para atendimento ao cliente. Eu imagino, por exemplo, assim, sei lá, no meu curso de inteligência artificial, eu disponibilizo ali um clone meu que foi treinado ali com tudo que eu acho relevante para falar para os alunos, para tirar as dúvidas, todas as principais dúvidas. Então, a hora que eles quiserem, eles podem apertar um botão, aí abre uma versão minha lá por vídeo que elas podem conversar, como se estivessem falando comigo. E aí ele foi treinado, eu dei todos os detalhes lá, as instruções, para que ele fale muito parecido comigo, que ele tire alguma piadinha, que ele indique aulas, que ele tente vender alguma coisa, entendeu? E as pessoas vão estar lá falando. E lembra aquilo que eu falei para vocês? O nosso cérebro não é treinado para diferenciar coisas reais, de coisas que pareçam muito coisas reais. Então, daqui a pouco, isso tá me favorecendo. As pessoas estão pegando mais conexão comigo, porque parece que elas estão falando comigo mesmo. Poxa, não tem gente casando com inteligência artificial? Imagina a conexão de um cliente ali, de um aluno que está achando super legal aquela interação. Tá? Então, isso aqui é até o atendimento ao cliente dos próximos anos. Toda empresa vai ter que ter seus agentes, vai ter que ter seus atendentes humanos que vão conversar. Imagina isso em loja. Já tem, na verdade, tá? Eu já mostrei aqui, não sei se foi aqui ou se foi na live que foi para a comunidade. É uma loja, por exemplo, um mercado que tem uma TV lá com uma assistente dessas assim, e que você chega lá e fala, ô fulana, tem tal coisa? Ela vai dizer, tem, fica no corredor tal. E quanto custa? Ela já te diz o preço. Fala, ah, legal, vou ali pegar e tal. Entendeu? Eu tô precisando de alguma coisa para fazer tal coisa. Sabe qual produto pode me ajudar? Ela tá linkada com o sistema da empresa. Ela fala, olha, eu tenho esse objeto aqui que pode te ajudar. Ele tá inclusive lá no corredor 7 e custa tantos reais. Inclusive tem um desconto. Se você comprar ele, o refil sai por tanto, sabe? Ela já fala com você, conversa ali rápido em tempo real, tira a tua dúvida. Quantas vezes a gente não está em supermercado procurando alguma pessoa, um funcionário e não acha ninguém? Você procura pra caramba, não tem ninguém para te ajudar, e você fica perdendo um tempo imenso. Isso aqui pode ter em todos os corredores ali um funcionário virtual que vai ficar te ajudando. Tá aqui, ó, é o início, a gente está vendo protótipos, os primeiros passos disso acontecer. Então isso aqui também foi uma coisa sensacional. As imagens do Flux estão ficando virais. Então aquelas imagens que eu mostrei para vocês animadas, elas podem ficar ainda melhores dependendo da imagem que você usa, porque aquela ferramenta de IA, ela anima fotos. Se a foto for tosca, a animação tende a ficar tosca. Agora, se a foto for muito realista, tende a ficar muito realista também. E olha a qualidade dessas fotos, tá? Então, por exemplo, criadas aí com Flux. Para quem está vendo aqui, não dá para saber que isso aqui não é uma foto real. As pessoas estavam usando, criando ali como se fossem palestrantes do TED, tá? Inclusive eu postei lá no meu Instagram um teste para as pessoas dizerem qual das duas elas achavam que era a real, e foi muito interessante porque elas não conseguiam identificar. Elas falavam, por exemplo, ah, essa aqui é a real, porque está escrito TED corretamente lá atrás e a IA é ruim de texto. Não mais. Essa aqui já escreve o texto muito bem. Por exemplo, essa aqui não é a verdade, é a pessoa real porque dá pra ver que tem imperfeição na pele. Não, também é a de inteligência artificial. E foi muito engraçado que uma das mulheres que foi colocada como exemplo, que era uma pessoa real, para comparar com a IA, e as pessoas diziam que ela era a imagem fake, ela fez um vídeo depois falando, né? Que as pessoas olhavam para a foto dela e diziam assim: essa foto aqui com certeza é inteligência artificial, esses olhos não têm alma. E a mulher falou: como assim, cara? Meu olho não tem alma? Eu descobri agora que eu não tenho alma. Sabe? Então foi interessante. As pessoas têm um monte de pré-julgamentos e elas falam com uma certeza. Assim, lá no meu próprio post teve um monte, assim, com certeza é a imagem tal, porque tal coisa, a sombra, a textura da pele, as pessoas falavam as mais variadas coisas e tudo errado. Assim, na verdade era outra imagem que era a inteligência artificial. Tá? Então, só para mostrar para vocês o quanto o nível já está altíssimo.
Enquanto realmente está ficando cada vez mais difícil distinguir o que é real do que não é. Então fica só para a gente estar sempre com o alerta ligado ali. Surgiu uma coisa esquisita, presumam que aquilo pode ser IA também. Isso já ajuda muito. Isso aqui é importante. Mulheres estão menos interessadas em inteligência artificial do que homens, e por isso elas vão ser muito mais impactadas. Não só por isso, tem mais de um motivo. Então, o Fórum Econômico Mundial publicou um artigo sobre esse tema. Falou que 59% dos trabalhadores entre 18 e 65 anos do sexo masculino estão usando inteligência artificial pelo menos uma vez por semana, comparado com 51% das mulheres. Então, isso daí gera um negócio interessante. Dentre as pessoas mais jovens, de 18 a 25, o percentual dos homens usando é de 71% e de mulheres 59%. Aí a diferença já é maior, tá? Que é considerável. E por que que isso é preocupante? Porque dentre as profissões que podem ser impactadas por IA, a gente teve aqui que dos trabalhos que as mulheres atuam hoje, 80% podem ser impactados, porque as mulheres tendem a atuar menos em trabalhos braçais do que os homens. E os trabalhos braçais tendem a ser os que vão demorar mais para serem impactados, porque depende de robótica, daqueles robôs que eu mostrei lá para vocês e tal. Então ainda é caro, é demorado, vai levar anos ainda até, sei lá, um gari ser substituído por inteligência artificial ou qualquer outra pessoa que trabalhe com um negócio complexo na rua, entendeu? Com trabalho braçal, sei lá, um pedreiro, entendeu? Vai demorar bastante para essas pessoas serem substituídas, né? Ou terem um grande impacto nos seus trabalhos. Enquanto que trabalho de escritório, aí é muito maior o risco. E aí, quando a gente olha para os homens, é como se, de acordo aqui com esses dados, a gente pudesse supor aqui que ele está dizendo que, tipo, 58% dos homens trabalham em trabalhos de escritórios e praticamente a outra metade está trabalhando em trabalhos braçais. Enquanto que de mulheres, ele está falando que 80% delas trabalham em trabalhos de escritório, trabalhos de computador digitais, e 20% trabalham em trabalhos braçais. Ou seja, acaba que percentualmente o impacto vai ser muito maior. Tá? E aí, somado a isso, né, não só elas têm um percentual maior do total de mulheres em trabalhos que estão predispostos a serem substituídos, impactados, você também, as mulheres estão menos interessadas. Então, quem era para estar mais interessado em aprender, está menos interessado. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, tá? Então, você, mulher que está ouvindo, que eu também já vi isso se refletir aqui nos dados, tanto do podcast, do YouTube, do Instagram, a minha audiência ela é composta principalmente por homens acima de 35 anos. Que é outra coisa interessante, as pessoas jovens também estão menos capacitadas em IA do que as mais velhas. A gente já falou sobre isso aqui, tá? Então, você, mulher que está ouvindo, você está com uma excelente oportunidade em mãos de se destacar bastante, porque aparentemente as outras mulheres não estão tão preocupadas. E também, né, você que se preocupa com isso, compartilhe esse podcast, compartilhe essas informações com as mulheres que você conhece, porque elas realmente precisam estar mais atentas a essa tecnologia para que elas não sejam tão impactadas assim, tá? Então, isso aqui são dados, tem aqui todos os estudos, então vocês podem ver depois aqui nessa matéria aqui, também lá no Fórum Econômico Mundial tem o artigo, mas é algo importante a se atentar. E aí também, OpenAI está liberando o modo de criação de imagens para os planos gratuitos. Olha que legal. Então você que usa o ChatGPT gratuito, você vai conseguir fazer imagens gratuitamente. Eu li em algum lugar que eram 2 imagens por dia, mas eu não tenho certeza. A gente sabe que isso muda, às vezes pode ser mais, enfim. Então, mas o que importa é você vai conseguir criar imagens usando o ChatGPT também. E o ChatGPT é legal porque ele tem muita aderência ao prompt. Tá? Então, para você que está precisando criar uma imagem um pouco complexa, com uma cena mais complexa ali, mais detalhada, uma cena mais diferente, entendeu? O ChatGPT consegue fazer muito bem imagens usando o modelo DALL-E, tá? O DALL-E 3, que é justamente o modelo que eles vão disponibilizar para que você possa usar. Então, essa aqui é uma informação bem legal para você que usa o ChatGPT versão gratuita, você vai poder criar imagens através dele também. E para a gente finalizar, conheçam mais uma vez a minha comunidade de profissionais do futuro. Não percam essa oportunidade de estar entre as pessoas mais preparadas que vão aproveitar mais oportunidades nos próximos meses por um preço extremamente acessível, R$ 79,90 por mês. Você pode cancelar quando você quiser, embora eu tenha certeza que você não vai querer cancelar, porque eu sempre estou trazendo conteúdos novos, atualizações para você ficar sempre por dentro. Então eu creio que talvez seja a formação com o melhor custo-benefício do Brasil hoje, com mais conteúdo técnico e tudo mais. Então, acessem o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, compartilhem esse podcast com pessoas que vocês se importam, que têm que aprender mais sobre IA, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.